Olá pessoal, tudo bem? E o tema de hoje é meu primeiro consultório, como montar, quais as dificuldades que eu tive e eu vou compartilhar com vocês após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Karina Lizauskas, especialista em radiologia e endodontia. Gente, eu vou compartilhar um pouquinho do meu primeiro consultório que eu montei há 26 anos atrás, quais as dificuldades que eu tive, os perrengues que a gente fala, né? Porque a gente passa. Então eu vou compartilhar com vocês 4 pontos, eu até escrevi minha colinha para não me perder, que eu achei que foram importantes para montar um consultório, tá bom? Pessoal, primeiro ponto, definir o público. É importante você definir o público. Qual público? Classe média alta, classe média baixa? É muito importante essa definição do público. Definindo o público, a gente vai para a segunda parte, localização. Bom, eu defini clínica popular. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num consultório popular, depois de um tempo num consultório classe média alta, e nesse período de 6 meses que eu fiquei trabalhando, eu decidi montar o consultório. E eu parti para classe média baixa, ou classe C, como o pessoal fala. E aí eu fui procurar a localização perto de casa, num bairro próximo de casa. O que eu levei em conta para poder alugar a sala? 3 pontos, tá? Eu procurei uma sala que estivesse próximo de farmácia, padaria e supermercado. Por quê? Porque é onde tem movimentação de público. Então, não que fosse do lado, não, mas que estivesse próximo, ou na esquina, ou na rua da frente, porque sempre vai ter gente nesse comércio. Então, eu estava procurando a sala e eu vi uma padaria e em cima o dono estava fazendo umas salinhas para alugar. Antes de eu definir a locação, o que eu fiz? Eu fui 3 dias alternados, na região para ver o movimento. Fiquei na padaria comendo pão de queijo, eu fiquei observando o movimento da padaria, o movimento do supermercado e o movimento da farmácia. Por quê? Porque às vezes você pega um local que tem muito movimento na hora do almoço ou à noite e durante o dia já não tem tanto movimento, fica meio deserto. Então é importante você observar a movimentação da região, isso é muito importante. Feito isso, eu vi que tinha um movimento legal, eu acabei alugando, tá? Aí o terceiro ponto, eu não vou me perder, gente, aqui. Prefeitura. Mas por que? Não posso montar antes? Não, porque cada prefeitura da região, da tua cidade, ele tem as normas e a vigilância sanitária tem as suas normas. O que acontece? Na época que eu montei meu consultório, na sala tinha que ter 2 pias, né? Não tinha nem autoclave, era estufa. É um bom tempo, bem antigo. Era estufa. Então, assim, cada época as normas vão se modificando, então você precisa ver a norma que está vigente no momento, tá? Então é importantíssimo. E junto da verificação na prefeitura, eu recomendo que vocês já vejam um contador. Por quê? No último consultório que eu montei, na época, eu não precisava de contador, que foi há 26 anos atrás, eu não precisava de contador, mas no último consultório que eu montei, tem 3 anos, a gente já precisava de contador. Por quê? Você vai fazer empresa ou você será uma pessoa física? No meu primeiro consultório, eu optei por ser pessoa física, tá? É importantíssimo. Segundo ponto que eles pedem na prefeitura é arquiteto ou engenheiro. Eu não tinha dinheiro para pagar arquiteto, mas eles tinham um engenheiro que eles me indicaram para poder fazer a metragem, para poder ter a liberação da montagem do consultório, tá? Quarto ponto que eu achei muito importante, equipo e arquitetura.
Por que eu falo do equipo? Eu fui no consultório de uma recém-formada agora e ela comprou uma cadeira nova, que ela podia comprar, mas, gente, a cadeira, ela não descia, né? A cadeira dela, o máximo que ela descia era aqui assim. E eu nunca tinha visto, eles fizeram uma caixa de comando, assim, que não permitia a cadeira ir quase ao chão. E isso, pessoal, é muito importante que vocês levem em conta por causa de ergonomia de posicionamento. Agora vocês são novos, ninguém vai ter dor, mas daqui 26 anos, 30 anos, vocês vão me falar, nossa, dói aqui, dói ali. E assim, para eu fazer a endo do paciente, eu tive que me entortar toda. E isso foi muito prejudicial para a minha saúde. Agora vocês novinhos não, mas a gente que já tem uma certa idade, eu saí toda dolorida, com a cervical toda estourada. Então é importantíssimo. O que é legal hoje em dia, que na minha época não teve? Hoje as lojas, elas têm os arquitetos ou técnicos projetistas que eles fazem o layout da montagem do consultório e inclusive é importantíssimo a tubulação. No meu caso, quando eu aluguei a sala, o dono não deixou quebrar o piso. Então eu tive que fazer a tubulação em cima, no chão externo, né? O pessoal olhava. Então eu fiz a tubulação, mas depois eu fiz uma caixinha de gesso para poder fechar. Hoje as salas, eles permitem que você quebre para fazer a tubulação por baixo do piso. E eu digo que é primordial esse ponto, por quê? Porque, gente, se você não tiver uma pessoa que faça corretamente, você vai ter problema como eu tive. Eu não tinha dinheiro para pagar um arquiteto, eu fui na onda do pedreiro. E o pedreiro não entende de montagem de consultório, tá? A gente acabou quebrando parede desnecessariamente, acabou comprando canos que não se adequavam, o ar, né, a mangueira do ar também foi errado, e eu tive prejuízo no futuro, que eu tive que refazer toda essa parte hidráulica. Então eu recomendo que você contrate realmente ou um engenheiro ou um arquiteto, se vocês puderem, porque essa parte hidráulica é muito, muito importante. Inclusive, quando eu montei um outro consultório, o engenheiro falou, passa um fio de cobre para o ar, né? Não passa mangueira, porque senão vai ressecar, e resseca, borracha, com o tempo acaba ressecando, você tem que trocar e o cobre não tem esse problema, dura mais tempo. Eu acho isso sensacional das lojas terem os arquitetos, porque facilita muito para vocês, tá? Bom, desses 4 pontos que eu separei aqui para vocês, eu digo que, para mim, na época, o que mais me deu problema foi a parte da reforma e da construção, tá? Então, se vocês puderem, como eu fiz, vou frisar de novo, gastarem com um arquiteto ou um engenheiro, gaste esse dinheiro com eles, porque é muito, muito, muito importante. Apesar que verifiquem nas lojas onde você compra equipe, porque eu tô sabendo, o pessoal me comentou que o pessoal das lojas, eles vão até o teu local para verificar como que, lógico, para fazer o layout, inclusive muitos ajudam na hora da parte hidráulica. Pessoal, se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Obrigada e até a próxima!